E aí, uma das coisas que ele fala, num outro capítulo, é sobre a capacidade. Lembra que eu falei? Comportamento é igual motivação, capacidade e prompt. A capacidade, ele fala para você, primeira coisa, para você ir com calma. Porque é o exemplo que eu dei lá do Everest. Ir com calma, eu vou dar um exemplo meu, agora veio aqui na minha cabeça um exemplo que é verdade. Eu quis fazer o caminho de Santiago de Compostela, não sei se todo mundo conhece, mas é um caminho que tem lá famoso, que ficou famoso por causa do Paulo Coelho, que é no norte da Espanha, que você faz. Eu não fiz por cunho religioso, eu fiz porque eu queria fazer um desafio sozinha e fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. O que eu fiz? Eu tenho capacidade para? Não, vou treinar aqui. Primeira coisa, motivação eu tenho? Tenho. Minha motivação para este comportamento de desafio era viver alguma coisa sozinha, um desafio sozinha para entender as nossas questões aqui. Esse foi meu motivo. E aí, a capacidade eu tinha? Não, eu fui treinar essa capacidade, eu treinei aqui, mas treinei na esteira, né? Só que Caminho de Santiago é montanha acima e montanha abaixo. Quilômetros e quilômetros por dia, 25 quilômetros por dia a pé, 15 quilômetros por dia a pé, tem dia que é 17 quilômetros por dia a pé, o dia que tem menos quilômetros é uns 12, 11, depende da sua capacidade, com uma mochila de 10 quilos nas costas. Então, eu tinha a motivação, ao meu ver, eu tinha a capacidade e eu tinha o prompt que eu me coloquei à disposição para ir. Só que a gente sabe que quando eu cheguei, fui fazer o caminho, só que as coisas, quando você tem a motivação, eu tinha muita motivação. Eu fui entender depois que eu li esse livro. Eu tinha muita motivação. Mas as outras coisas, a capacidade, eu não tinha capacidade plena. Eu teria que ter treinado pelo menos mais 2 anos e meio trekking, subindo e descendo montanhas aqui no Brasil, para depois ir para a Espanha. Mesmo assim, eu fui até lá e andei 370 quilômetros a pé. E me machuquei meus pés. Até hoje eu tenho um problema no meu tendão do pé, por conta da bota que eu usei, enfim. Eu tinha capacidade? Não tinha, então não funciona. Então, talvez o meu micro hábito para ir para lá seria, a primeira coisa que eu deveria ter feito é ter colocado a bota aqui, por 1 ano em casa, para usar dia a dia. Para me acostumando, para a bota virar uma coisa natural na minha vida, como o micro hábito é, para depois partir para mochila, para roupa, para intempérie do tempo, andar 8 horas na chuva e tudo mais que eu passei lá. Então, quando ele fala de capacidade, para você tomar cuidado, porque não adianta se você que não toma água, chegava assim, ó, vou tomar 5 litros de água por dia. Não vai. E outra coisa, né, que ele fala, ele vai falar do prompt aqui. O exemplo da água é um exemplo bom, porque ele fala o seguinte, eu fiz isso também. É bom que eu estou dando exemplos meus aqui, né? O prompt é alguma coisa que te estimule a. Então, eu não bebia água, eu coloquei no meu celular aqui um aplicativo que me avisava, há muito tempo atrás já, me avisava a cada 1 hora para eu levantar e tomar água. Tocava aqui, vai tomar água. Só que isso é frágil, porque às vezes tocava isso aqui, eu estava no meio de um treinamento, dando um treinamento, como eu estou falando aqui com vocês. Eu ia tomar água? Não, não ia. Às vezes eu estava isso aqui, eu estava no supermercado fazendo compra, eu ia parar para tomar 250 ml de água? Não, não ia. Então, você tem que achar um prompt, uma coisa que te starta, que não seja frágil. É que ele fala, cuidado com os elos que você cria nesse caminho, porque esse elo pode ser frágil e você acaba virando escravo dessa própria coisa aqui, sem... é o que a gente faz com o despertador, né? Ele dá um exemplo no livro da menina que não acordava, ficava na tela aqui, horas na tela do celular, e não ia para academia, porque tá fácil. Ela só mudou o hábito quando ela mudou o celular de lugar, botou o celular na cozinha. Porque quando ela levantava, o que ela fazia? A primeira coisa, o primeiro micro hábito que ela criou, vou botar o tênis. Quando o tênis virou natural, ela falou assim, agora eu consigo ir para a academia. Então, são pequenas mudanças que você vai fazendo, que vão agregando naturalmente na sua vida e que você consegue resultados contundentes, resultados muito interessantes. Foi isso que aconteceu comigo e eu tenho certeza que isso que vai acontecer com você que está aí do outro lado. E aí, uma das coisas que ele fala, que são coisas que é bem interessante no prompt, que o prompt, ele
ele tem que estar alinhado a três... Existem 3 tipos de prompts na vida. Que é um prompt pessoal, que é quando você mesmo faz sozinho. Um prompt pessoal que você faz sozinho, você come sozinho, você já aprendeu, você já criou o hábito. Lembra que eu falei lá no comecinho? O gatilho, a rotina e a recompensa, né? Que você aprendeu lá com a mamãe, comer sozinho e tal. Esse você já aprendeu. Então, esse é um prompt pessoal. Você já sabe fazer isso sozinho, está tudo bem. Tem o prompt de contexto, que você induz as pessoas a fazer alguma coisa. O aplicativo de beber água me induzia a beber água. Mas, para você criar um comportamento, você precisa de um prompt de ação que te faça agir. E ele dá um exemplo muito interessante no livro, que é o seguinte, que todo sábado ele tinha que cuidar das plantas da casa. E essa coisa de... Ele nunca teve muito hábito de... Porque você cria uma âncora, né? O prompt é uma âncora para você fazer aquilo. E ele falou assim, putz, mas eu não sei cuidar da planta, como que eu vou cuidar da planta? E passava o sábado, ele errava a planta, passava o sábado, ele não aguava a planta, não cuidava da planta. Até que ele falou assim, o que eu posso fazer? Criou a nuvem lá, que eu falei de comportamento, viu todos os comportamentos, linkou os 3 principais, escolheu o micro hábito que ele podia fazer. O micro hábito que ele podia fazer, ele plastificou uma folha 4, escrito o seguinte, cuidar das plantas do jardim. E colocou um post-it como esse aqui, né? Um post-it. O micro hábito dele no sábado de manhã, após o café, era mudar o post-it de lugar. E mudando o post-it de lugar, automaticamente ele ia cuidar das plantas. Então, depois de tomar café, mal acabava de tomar café, ele já mudava o post-it e já ia para o jardim, já ia cuidar lá das plantas. Então, isso acontece de um micro hábito, ele vai incorporando na sua vida de forma muito natural. Eu até marquei aqui atividades matinais que ele sugere aqui no livro, eu vou ler para vocês. Ele, né? Depois que eu botar os pés no chão, eu vou falar, de repente, a frase que eu sugeri para vocês. Depois que eu me sentar na cama, eu vou agradecer pelo dia. Tem gente que agradece, tem gente que não, depende da religião, né? Não cabe aqui a nós falar. Depois que eu desligar o alarme, eu vou levantar e vou colocar o tênis, por exemplo, para criar o micro hábito do tênis para depois ir para a academia. Depois que eu ligar o chuveiro, eu vou... De repente, enquanto está no chuveiro, está ouvindo alguma coisa, um mantra, sei lá, né? Cada pessoa tem um. Depois que eu pentear o cabelo, eu vou tal coisa. Aí ele tem prompts aqui para tarde, por exemplo. Depois que o meu telefone tocar, eu vou... Depois que eu desligar o telefone, eu vou... Depois de cada cafezinho que eu tomar no escritório, o que eu vou fazer? Vou organizar minha mesa do escritório? Porque tomar um cafezinho no escritório é uma coisa muito comum, né? As pessoas vão, tomar um cafezinho, bate um papinho, aí você chega, a tua mesa está uma zona. De repente, você pode criar esse micro hábito. Eu tomei o cafezinho, eu dou uma organizada na minha mesa e continuo o meu dia. Você incorpora isso no seu dia. Porque o prompt de tomar um cafezinho você já tem. E aí ele fala, depois que eu lavar a louça, depois que isso... Ele dá um exemplo de uma pessoa, que não vou lembrar o nome aqui exatamente, e ele fala que a cozinha estava sempre uma bagunça, a bancada da cozinha estava sempre uma bagunça, e ela começou com o micro hábito, assim, depois que eu chegar aqui ao jantar, pendurar a chave, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um prato da bancada. É o micro. Do máximo, você pega o micro. Eu vou tirar um prato da bancada. Aí passava lá, um prato da bancada. Um prato da bancada. Quando um prato da bancada virou natural, ela tirou 2 pratos. 3 pratos, 4 pratos. Aí chegou um momento que ela viu que isso virou tão natural que ela ia dormir e a cozinha estava impecável. E amanhecia o dia de uma nova forma. Aqui ele esmiuça isso de maneira absurda, com milhares de exemplos, com milhares de formas, com milhares de coisas para vocês aqui. E ele fala o seguinte, que além disso, você tem hábitos de meio tempo. Hábitos de meio tempo é bem interessante, eu achei. Enquanto você toma banho, o que você pensa quando você toma banho? Tem gente que não pensa nada, né? Nossa, esfrega. Tem gente que fica com o YouTube. E tem gente que... Aqui ele criou o hábito, assim, enquanto ele toma banho, agradecer 3 coisas que chega de trabalho, chega exausto do trabalho. Quando você chega do trabalho, você vai tomar o seu banho. E você, enquanto você toma o banho, assim que eu ligar o chuveiro, caiu água na cabeça,
Deixa eu pensar 3 coisas do dia que eu sou grata por elas. É um hábito de meio tempo. Enquanto você faz uma coisa, você já está fazendo outra. Um exemplo interessante que ele dá é da fila do banco, né? Tem gente que odeia ficar na fila do banco. E não é nada agradável, a gente sabe que não é nada agradável ficar na fila do banco. Mas ao invés de você ficar reclamando da fila do banco, ou ao invés de ficar rolando isso aqui sem o menor sentido, sem pensar em nada, de repente começa a exercitar o equilíbrio, né? Porque depois, com a idade, a gente vai perdendo equilíbrio. Fica num pé, fica no outro, ou cria uma outra coisa, ou pensa numa outra coisa, ou que é para quem é mais religioso, aproveita a fila do banco para fazer uma oração, uma meditação transcendental, enfim. Usa o tempo a seu favor, não contra você.